Vamos começar por Mateus, capítulo 6, versículo 12. A partir do versículo 12, para a gente ganhar o final da oração do Senhor, a oração do Pai Nosso. Vamos do início da oração. Vai ao início. Pai Nosso, que estás nos céus. Vai ao versículo inicial. Versículo 9. Isso. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Vamos até o 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Amém. Muito bem, a oração do Pai Nosso foi uma resposta que Jesus deu a um dos seus discípulos, que disse: Senhor, ensina-nos a orar. Então Jesus responde dizendo: vocês orarão assim. Obviamente que Jesus não está falando para que a gente repita exatamente essas palavras, podemos declará-las, devemos, há uma riqueza muito grande nessas palavras. Mas a Bíblia diz que devemos orar sem cessar, e a Bíblia diz que não devemos orar com vãs repetições. O próprio Jesus diz isso. Então, se devemos orar em todo o tempo, a oração do Pai Nosso não é suficiente, ela é muito curta, então a gente acabaria incorrendo no outro erro, de orar com vãs repetições. Logo, a oração do Pai Nosso é um esboço. É um esboço de como devemos orar. A gente poderia dividir a oração do Pai Nosso, quanto aos propósitos, em 3 propósitos. O primeiro propósito da oração é comunhão, diga comunhão. Quando você ora, a oração cumpre um propósito, e este é o primeiro, é a comunhão. Por isso que a oração começa com Pai. Fala de intimidade. A expressão Pai ou Abba, né, era uma das primeiras palavras que uma criança hebreia, aprendia a falar. Ima, mãe, e Abba, pai. Fala de intimidade, uma relação íntima. Oração é aproximar-se de Deus e buscar ter intimidade com Deus. Esse é o propósito da oração. Por que eu oro, pastor? Para ter intimidade com Deus, para se relacionar com Deus. A própria ideia de buscar a Deus tem essa ideia de aproximação. No início, Adão e Eva não precisavam buscar a Deus. Deus ia ter com eles. Por que, pastor, eles não precisavam buscar a Deus? Porque não havia separação alguma entre eles e Deus. Não havia pecado. E por não haver pecado, Deus ia ter com eles. Deus passeava com eles. Mas após o pecado impôs uma separação entre nós e Deus, diz Isaías 59. A partir daí, então, o homem passou a buscar a Deus, a querer se aproximar de Deus. É a ideia do sacrifício. Oração, inclusive, uma das palavras do hebraico tem a ideia de fumaça, de sacrifício. Orar é chegar diante de Deus em sacrifício, para atrair a atenção de Deus. Depois do pecado, nós nos aproximamos de Deus. Nós queremos voltar ao jardim, queremos voltar a ter comunhão com Ele. Você acha que Adão ficava passeando com Deus pedindo alguma coisa? Oh Deus, eu preciso de mais uma árvore. Deus, eu preciso de mais alguma coisa. Deus, eu quero... Não havia necessidade. Nenhuma necessidade. Apenas comunhão. Apenas relacionamento.
E esse é o primeiro propósito, é voltarmos ao jardim, voltarmos àquele estado, voltarmos a entrar na sala do trono, vermos a glória, sermos visitados, estarmos com o Pai. Estar com o Pai é o filho que quer ter comunhão com o Pai. Mas, em seguida, tem um outro propósito. Jesus diz: venha o teu reino. Quando eu estou diante do Pai, o que é que eu faço? Eu adoro. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. A oração que busca comunhão é a oração que adora, é a oração que reconhece a grandeza desse Pai. Porque esse Pai também é Deus, também é Rei, né? Venha o teu reino. Quando Jesus fala, venha o teu reino, ele está falando do segundo propósito da oração. Ele diz, seja feita a tua vontade. O segundo propósito da oração é alinhar o nosso coração com a vontade de Deus. É fazer com que, assim como a vontade de Deus é estabelecida no céu, ela também seja estabelecida na nossa vida. Porque o pecado desvirtuou nossas vontades, nossos sentimentos, nossa maneira de enxergar a vida. Então, como é que eu me alinho com a vontade de Deus? Por meio da oração. Quando eu chego na presença de Deus e quando eu tenho contato com Deus, o que é que eu busco, o que é que eu faço primeiro? Eu adoro. Agora, o meu primeiro pedido qual é? Seja feita a tua vontade. Não tem a ver nada comigo, tem a ver com Ele, né? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. A oração está centrada em Deus, na vontade dEle, no reino dEle. Eu busco me alinhar, isso é oração. A oração eu não tento convencer Deus de que a minha vontade é melhor. Eu não tento convencer Deus de que a minha prioridade deve ser atendida. A oração, ela deve centrar-se na vontade de Deus. Deus, qual a tua vontade? Pedir que a vontade que está na palavra seja revelada para mim e que eu tenha poder para me enquadrar, para encarnar a Bíblia. Quando eu oro, eu recebo o poder para que esta palavra seja encarnada em mim, para que eu seja transformado, moldado à vontade de Deus. Por meio da oração, a minha vida é transformada, é moldada segundo a vontade boa, agradável e perfeita de Deus. A minha mente é mudada, os meus sentimentos, a minha maneira de pensar, a minha perspectiva é mudada. A oração, então, tem um segundo propósito, é fazer com que a vontade do rei, porque isso é a ideia de rei, reino. O que é o reino? Reino são as leis de Deus, onde a vontade de Deus governa, onde as leis de Deus imperam. Então, eu busco na oração as leis de Deus, a vontade de Deus, não a minha vontade. Amém? Eu sou um súdito. Aí sim, aí tem um terceiro propósito da oração, que todo mundo compreende muito bem, e normalmente só entendem esse propósito, que é: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então eu busco o Senhor. Primeiro eu busco o Pai em adoração. Depois eu busco o Rei, me submetendo à sua vontade. E depois eu busco o Senhor em submissão, apresentando as minhas necessidades. Eu preciso disso. Essa é a minha necessidade. Quando eu estou diante do Pai, eu adoro. Eu me submeto à sua vontade. Então eu apresento, só então eu apresento aquilo que eu preciso. O Senhor é aquele que supre as necessidades. É aquele que determina o quando, o como, onde vai atender às necessidades dos seus servos. Ou seja, eu tenho a necessidade de uma direção, eu tenho a necessidade de uma provisão. Eu vou pedir coisas do dia a dia, porque a palavra ela se aplica a toda a igreja. Mas muitas vezes a palavra não diz o que eu tenho que fazer no caso concreto, a decisão que eu tenho que tomar. Então eu preciso orar para que esta palavra seja revelada, para que o Logos, o conhecimento, se transforme em rema, para que o Espírito Santo ministre. Através da oração, então, eu vou receber direção, dizendo: este é o caminho, vá por ali, vá por aqui, porque a oração vai me dar direção para o dia a dia, para o aqui, por agora, através da revelação, através da ministração, ou de forma audível,
ou a palavra que vai ser revelada, ou através de um profeta, ou através da pregação, ou através dos sentimentos, ou vou entender as circunstâncias, ou através de sonho. Mas quando eu oro, tem uma canção agora, o Senhor se revela a mim. Não tem uma canção? Quando eu oro, é essa. Ele vai atender uma necessidade agora, se chama rema. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas ofensas. Olha, ou seja, eu estou me sentindo culpado, então eu estou me arrependendo. Mas é esse ponto que eu gostaria de tratar. Quando Jesus diz no versículo 12, coloca o versículo 12. Porque eu tinha que falar essas coisas, é legal, não é? Acho que essa é a lição 2. Vocês estão ouvindo, estão ouvindo assim em primeira mão. Não, Pai Nosso, eles são 3. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Jesus está falando aqui de duas coisas: de culpa e de rancor. De dois grandes problemas, diga culpa e rancor. A culpa é o sentimento de inadequação, é o sentimento de débito, de condenação, de autocondenação que nós temos diante de Deus. Eu me sinto inadequado, eu me sinto não merecedor, eu me sinto inapropriado, pecador, diante de um Deus santo. E à medida que eu me aproximo de Deus, a culpa vai ser um sentimento natural. A culpa é acompanhada de vergonha, a culpa é acompanhada de medo. Por isso que quando Adão peca, Adão se esconde, porque ele tem vergonha, porque ele tem medo, é a culpa. Então Jesus diz que quando nós orarmos, em algum momento, nós vamos ter que pedir a Deus para nos livrar da culpa, porque a culpa adoece. A culpa adoece a alma. Mas em seguida ele diz assim: assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ele está falando do sentimento que nós temos em relação aos outros. Assim como a culpa é um sentimento de dívida em relação a Deus, por isso que a palavra está ali, coloca a palavra na RC que está ali, perdoa as nossas dívidas. Em algumas versões vão dizer perdoa as nossas ofensas. A ideia é perdoa nossos pecados mesmo. Mas a ideia da palavra original é dívida mesmo. Porque é um débito. Eu estou devendo algo. Mas eu também posso, na minha relação interpessoal, olhar para alguém e achar que essa pessoa também tem débito comigo. E se eu for movido por um sentimento de que essa pessoa me deve algo, e esse sentimento for ativo dentro de mim, esse sentimento for algo que me consome, que é algo que eu veja como algo, uma conta que está em aberto, que precisa de pagamento, então essa pessoa está em dívida. E se eu tenho esse sentimento em relação a alguém, o meu coração está ferido, eu estou ressentido, eu estou magoado, eu estou ofendido. Isso é a palavra aqui é ofensa. Alguém me ofendeu, eu estou ofendido. Então essa pessoa me deve desculpas, essa pessoa me deve reparação. Há uma dívida moral, há uma dívida para comigo. Eu mereço ser respeitado, eu mereço ser honrado de alguma maneira. Eu fui humilhado. Então eu tenho no coração um rancor, eu tenho no coração amargura em relação a alguém. Alguém está em débito comigo. A culpa diz que eu estou em débito com Deus. E se eu convivo com este sentimento, então eu adoeço. Mas também há um outro sentimento, o rancor. Ou seja, alguém está em débito comigo. Eu olho para alguém e digo assim: você me deve. Percebe? Eu me coloco, agora eu sou Deus, não ele. E se eu não libero o perdão para essa pessoa, então eu também convivo com rancor. Isso também me adoece.
Há vários estudos científicos, eu faço menção a alguns, que dizem que provam que pessoas que convivem com culpa ou com rancor são pessoas que sofrem com estresse, são pessoas que têm sérios problemas de doenças emocionais, doenças psicossomáticas e muitas outras doenças, muitas outras dificuldades. Porque isso não é um sentimento, isso não fica no campo emocional. Ninguém que tem culpa e rancor vai manter esses sentimentos internalizados. Isso sempre vai ser externado, de alguma maneira. Isso sempre vai alcançar a vida, o corpo físico, né? Vai sempre alcançar as relações e vai alcançar a vida espiritual. Jesus condiciona o perdão de Deus o perdão que eu libero das pessoas, que eu libero para as pessoas. Ele condiciona claramente, ele diz assim: olha, perdoa, Pai, as minhas dívidas, perdoa as minhas ofensas. De que maneira? Pode deixar o texto na tela. Da mesma maneira que eu tenho perdoado as pessoas que me devem. Agora, o que é interessante, e a primeira coisa que eu quero levantar aqui, é a importância que Jesus dá a esse tema. Como vocês viram, a oração do Pai Nosso vai falar de muitos temas, de todos os temas que as orações podem tratar, da adoração, do reconhecimento, do louvor, da adequação à vontade de Deus, do alinhamento, né, das nossas necessidades, das inúmeras necessidades, direção. Agora, esse é o tema que Jesus trata como sendo o mais importante da oração do Pai Nosso. Coloca o versículo 12, ó. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. O 13. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Diga amém. A oração terminou, sim ou não? Sim ou não, irmão? A oração terminou. Mas olha o que Jesus diz em seguida, sem intervalo, de contínuo. Versículo 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Jesus falou, eu falei na oração, mas vai que vocês não entenderam direito. Eu vou ser mais claro. Vocês percebem com que importância Jesus trata exatamente esse tema da oração do Pai Nosso? Tanto da culpa, como do perdão. Jesus não vai tratar, olha, insistam com o pão, porque sem pão vocês não vão viver. Não, ele não fala disso. Jesus diz assim, olha, continuem adorando a Deus, porque a adoração abre os céus. Não se esqueçam de chegar diante do Pai de vocês e buscar a intimidade, porque nada é mais importante que a presença. Não! Todos os temas do Pai Nosso, escute, são extremamente relevantes. A gente poderia ficar ceias e ceias falando do Pai Nosso, frase por frase. Mas Jesus escolhe exatamente esta frase, essas duas frases, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores, para voltar a esse assunto, para tocar de novo nisso. Jesus estava dando importância a isso, sim ou não? Sim. Ele estava carregando a tinta, porque ele saberia as consequências disso na vida de alguém. Ele saberia como isso poderia influenciar, destruir toda a vida cristã. Porque se eu não perdoo, eu não sou perdoado. E se eu não sou perdoado, não tem vida cristã. Esse ensinamento, ele é contornado, ele é colorido, clareado, de uma maneira muito, muito clara, na parábola do servo incompassivo. Coloca aí, por favor, Mateus 18,
Mateus 18, versículo 21, acho que é 21, versículo 21. Então Pedro se aproxima dele dizendo: Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Aí Pedro quis ser generoso, né? Pedro, ele sempre quer mostrar-se com muita fé, com muita generosidade e além da própria lei. Até 7 vezes, Senhor, eu vou perdoar até 7 vezes. Então Jesus vai responder. Jesus disse: não te digo que até 7, mas 70 vezes 7. Uma hipérbole. Continue, por favor. Vamos até o versículo 35. Por isso, o reino dos céus, olha a história que Jesus conta, pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. Diga, seus servos. São estranhos ou são servos? São servos. Estamos falando de estranhos ou de servos? Servos. Servos do rei. Quem é servo do rei aqui? Amém? Então a parábola é para a gente. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Quantos talentos? 10.000 talentos. Talento é uma medida. É uma medida, normalmente usada para medir prata, ouro. Um talento equivale a 35 quilos. 35 quilos. Eu fiz a conta rapidinho ali agora, porque me interessou. Se ele devia, pode deixar lá no versículo anterior, se ele devia 10.000 talentos, 35 vezes 10.000, dá 350 toneladas. Se ele devia 350 toneladas de ouro, ao preço do ouro, hoje na Bolsa, ele devia a bagatela de 55 bilhões de dólares. Era pequena ou era grande a dívida? Com exceção de 3 irmãos aqui, acharam a conta grande. Os 2 falaram: dá para pagar. Se parcelar em 10 vezes, eu pago. Ele devia muito dinheiro. 10.000 talentos. Pode continuar. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Vai pagar como, irmão? Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, o rei disse: soltou e perdoou-lhe a dívida. Vai embora, você não deve mais nada. Que rei rico e generoso, hein, irmão? Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, 100 denários. Um denário equivale a um dia de trabalho. Se você multiplicar um dia de trabalho, e eu fiz a conta, dá menos de 50 mil. De um trabalhador médio que ganha bem. Comparado ao outro, 100 vezes menos, né? Muito menos, 1000 vezes menos. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga o que me deve, você tem que me pagar, seu infeliz, você me deve 100 dinheiros, 100 denários. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. As mesmas palavras que ele disse, sim ou não? 2 dívidas, o texto faz questão de comparar, contrastar. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Mandou prender o cara. Vendo, pois, alguém sempre vê, irmão, há uma grande nuvem de testemunhas. O céu tem câmeras, irmão. Tem. Deus tem 7 olhos, irmão. Vê tudo.
Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Sabe aquele muquirana que o senhor perdoou? Então o seu senhor, chamando a sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão de teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Olha aí. Quem não perdoa, vive atormentado. A falta de perdão, na verdade, o rancor, é uma prisão. E quando a gente libera alguém, sabe o que a gente descobre? Que o prisioneiro éramos nós. Ele foi entregue a torturadores. Assim vos fará também. Aí, já estava clara a lição, não estava, irmão? Jesus falou: vai que vocês não entenderam, eu vou aplicar. Irmão, Jesus resolveu aplicar a mensagem. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas ou suas dívidas. É o contraste. Uma conta impagável, outra conta pequena. Veja, o problema não é a dívida. O problema é quando um coração recebe o perdão de uma conta impagável, mas não é transformado pela graça. Quando a graça recebida não é transformada em graça concedida. Eu recebi graça, eu recebi perdão, mas isso não me transformou. Eu continuo na postura de juiz, julgando o outro como devedor, colocando o outro no lugar de réu. Eu continuo com um tribunal interno dizendo: eu mereço, eu tenho direito. Sabe por quê, irmãos? Porque naturalmente o nosso senso de justiça é algo inato, é natural. Então perdoar não é algo natural. Ninguém perdoa naturalmente. O que é perdoar, pastor? Perdoar não é esquecer. Ninguém esquece, irmão. Perdoar é dizer assim: eu não vou cobrar mais essa dívida. Essa dívida não vou levá-la mais diante do tribunal. Começa pela declaração. Normalmente, é um processo. E por que, pastor? Muitas vezes, as pessoas não são capazes de perdoar, porque muitas vezes as pessoas vivem atormentadas. Porque se elas não perdoam, elas também não são livres da culpa. Também não são perdoadas. Então elas convivem com rancor e com a culpa. Não há frescor na alma. Não há alegria interior. A prisão. Por quê? Porque liberar o perdão não é natural. É algo muito difícil. Isso fica muito claro no texto de Lucas, capítulo 17. Coloca aí Lucas 17, versículo 3. Olha a dificuldade de pedir perdão, de perdoar. Por que é difícil perdoar? Porque é liberar o outro da dívida. E quantas vezes? A graça, de forma como Deus perdoa. Na vida aqui, quem pecou mais de 7 vezes? Quem pecou mais de 70? Esse ano. E quantos foram perdoados por Deus? Amém. Porque a primeira pessoa que a gente deve perdoar somos nós mesmos. Sim ou não? Agora, não é fácil, é difícil, olha assim. Jesus diz assim: olhai por vós mesmos. E se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender? Perdoa-lhe. Não tem gente que tem uma facilidade para ofender, né, irmão? Mas ele chega: rapaz, me perdoa. Foi sem querer. O Chaves, né? Foi sem querer, querendo. O que é que você tem que fazer, irmão? Se você é crente, perdoar, dizer assim: tá bom. Agora, não confunda perdão com reconciliação, são coisas diferentes. Não vai dar para falar sobre isso hoje, não. Vai ao versículo 4. E se pecar contra ti 7 vezes no dia,
e 7 vezes no dia vier até contigo, que vacilão, dizendo, arrependo-me. Olha o que Jesus diz, perdoa-lhe. Irmão, diante dessa palavra, olha o que é que os discípulos dizem. Olha o que disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé. Vai dar não. Irmão, por quê? Porque o perdão não é algo natural, irmão. Perdão não se perdoa com força de vontade, com boa intenção. Perdão, para perdoar, diga, precisa de fé. Aí, Jesus vai usar o texto seguinte, que ninguém usa para isso. Eu não vi ninguém usar para isso, mas olha o que Jesus diz em seguida. E disse o Senhor, se tivesseis fé, como um grão de mostarda, dirias a esta amoreira, desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos... A gente usa esse versículo para falar de problema, né? Para falar de usar fé, para tirar alguma coisa que a gente queira. Não, meu irmão, Jesus está falando do rancor, do ódio, que está enraizado dentro do coração. E a gente vai precisar da fé para declarar e dizer assim em oração, árvore, amoreira. Sabe por que amoreira? Porque a amoreira é uma das árvores que tem as suas raízes mais profundas. Aí não tem como a gente não lembrar de Hebreus, capítulo 12, versículo 15. Coloca aí Hebreus 12, 15. Ele diz assim, tenham cuidado de que nenhuma raiz de amargura, de que ninguém vos prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Ó, primeiro, a amargura perturba, diz, a amargura perturba. Quem tem rancor no coração vive perturbado. Segundo, a amargura contamina. Por quê? Porque é uma plantinha. Agora, olha interessante, tenham cuidado. Por quê? Porque nenhuma árvore nasce grande, irmão. É uma palavrinha. É uma coisa sutil que você guarda no coração. Mas aquilo vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E vai criando raízes. Raízes. Vira uma árvore e dá frutos. E quando dá fruto, contamina. Toda pessoa amargurada contamina. Interessante que amargurado, pessoa que tem rancor, que não perdoa, encontra outros assim também, na igreja. É uma panela ao contrário, uma panela venenosa. Se chegar naquele grupo dos amargurados, é falando mal de alguém, é falando mal da igreja. Porque a lente dele é uma lente ruim para tudo. É ofendido. O ofendido encontra outro ofendido. Aí contamina. Pastor, meus filhos não querem mais vir para a igreja. Claro, você fala mal da igreja. Você vive falando mal de todo mundo da igreja. Porque a amargura contamina. Agora, o pior de tudo. Qual o pior de tudo, pastor? Priva da graça de Deus. O que é privar da graça de Deus? Você sai debaixo da misericórdia. Você deixa de receber o perdão, a graça de Deus. Você é privado. Você se afasta da misericórdia de Deus. Isso é gravíssimo. Aí volta lá. Volta lá para Lucas capítulo 17, a partir do versículo 3. Jesus falou, os apóstolos, Senhor, a gente precisa ter fé. Sim, você precisa ter fé. Você precisa ter fé para dizer para essa árvore, desarraiga-te, sai do meu coração, sai do meu interior e fazer como Deus, precipita-te no mar, lançar aquele pecado de alguém no mar do esquecimento, nunca mais lembrar daquilo. É preciso ter fé e isso não é fácil. Isso não é fácil. E por que, pastor? Isso é tão... Jesus toca nisso, porque isso é urgente. Isso não somente é importante, isso é urgente. Mateus capítulo 5, versículo 23, volta lá, Mateus 5, 23. Diga, é importante e é urgente. Olha o que Jesus diz, portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem algo contra ti, tem uma treta ali. Vocês não estão se falando. Quem tem razão? Não importa.
A ideia não é essa. Agora é ele que tem algo contra você, mas você sabe disso. Olha o que Jesus fala. Deixa ali, diante do altar, a tua... Deixa a oferta, irmão. Não leva a oferta, não. Ah, pastor, então eu vou levar minha oferta. Não, não. Deixa a oferta. Deixa a oferta. E vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. Diga primeiro. E depois vem e apresenta a tua oferta. Diga assim, o perdão é mais urgente que o culto. Quando eu não perdoo, o meu culto é o culto de Caim. É eu diante de Deus com ódio de Abel. Não é aceito. Não é aceito, não pode ser. Eu dizendo, pai, olha aqui a minha oferta. Peraí, fica ali, fica longe. Fica longe. Que culto é esse, irmão? Não, para o culto. Peraí, deixa a oferta ali parada, Vai primeiro lá, primeiro. Meu irmão, pede perdão, reconcilia. Porque senão, coloca o versículo seguinte. Olha o versículo seguinte. Concilia primeiro. Concilia-te depressa com teu irmão, com teu adversário. Virou já adversário. Enquanto estás no caminho com ele. Para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz. E o juiz te entregue ao oficial. E te encerre na prisão, inferno. Para que as coisas não piorem. Porque o irmão vira adversário. E agora você vai cada vez em gradação de coisas piores, até que você seja lançado na prisão. Atormentadores, prisão. Como eu faço isso, pastor? Como eu consigo me libertar disso? Primeiro, diga, confissão. Confissão. Salmo 32, coloca aí Salmo 32. Versículo 3. Jesus, estou tentando puxar na memória aqui que eu estudei. Isso aí. Olha o que o salmista diz. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Enquanto ele não confessou, os ossos se secaram. Enquanto, irmão, você se calar, os ossos vão secar. Provérbios diz que quem se cala não prospera. A vida para. A vida paralisa. Por quê? Porque não confessa. Ah, pastor, às vezes o crente chega na minha sala e fala, pastor, estou com vergonha, não sei por onde começar. Não sei. Normalmente eu falo, comece pelos introdutórios, siga pelos entretantos e termine com os concludentes. É o que eu... Mas a pessoa fica envergonhada. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Primeiro, você tem vergonha de, diante de um médico, mostrar uma parte do corpo? Não, você sabe que o médico vê aquilo todo dia. Pastor, mesma coisa. Às vezes a pessoa vai contar uma coisa, você... Irmão, já vi tanto. Que é meio que natural para o pastor. Agora, principalmente, deixa eu dizer uma coisa. Quem faz isso é crente. Não é pecador, é crente. Quem procura pastor e confessa, é crente. É crente que faz isso. Procurar conserto é crente. O porco, irmão, perto do pastor, quer consertar, perto do pastor, quer consertar, quer se limpar. É coisa de crente. Diga, confessar. Volta para o Salmo 32, deixa lá, varão, tira não. Olha o versículo 5 que ele diz, Salmo 32, versículo 5, pula para o 5. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. João disse, se dissermos que não temos pecado, nós somos mentirosos, e a verdade de Deus não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Você tem um advogado, meu irmão, perante o Pai, é Jesus Cristo, e o sangue dele pode te purificar de todo pecado.
pecado. Oh Pai, perdoa os nossos pecados. Quando você declara isso no mundo espiritual, nenhuma acusação mais tem poder sobre você. Segunda coisa, o que fazer, pastor? Liberar perdão sobre a pessoa que te ofendeu. Mateus 5, 23. Coloca lá, Mateus 5, 23. É isso aí. Vai lá, primeiro, e reconcilia-te com teu irmão. Tem outros textos, mas vários textos Jesus vai falar. Se você não perdoar, você também não vai ser perdoado. Primeiro, perdoe. Quando você perdoa, por meio da oração, veja, nem sempre o perdão vai ser algo imediato. O perdão começa na mente. Teclado, obrigado, Daniel. Faz som de passarinho hoje não. Brincadeira com ele. Que um dia eu falei sobre os passarinhos, ele piu, 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 fez ali. Até hoje eu lembro disso. O perdão, a liberação do perdão, produz também o fim da culpa. Sabe? Quando eu chego diante de Deus em oração, eu devo chegar quebrantado e dizer: Senhor, perdoa os meus pecados, porque eu tenho perdoado alguém. Mas esse perdão, primeiro ele não vai acontecer no calor da ofensa. Só se você for um anjo, irmão. Só estiver nascendo asa nas tuas costas. Mas não. Primeiro é uma decisão consciente. Mas é na oração. É no ambiente da oração. Falando de forma repetida. Perdoa como eu tenho perdoado. Perdoa como eu tenho perdoado. Que aquilo que é apenas um perdão consciente, crido no intelecto, se torna algo no coração. E precisa ser algo no coração. Não é que você vai esquecer. A ferida vai estar lá, mas ela vai cicatrizar e não vai doer mais. E quando não doer mais, então você realmente perdoa. Mas lute, é uma luta, é um processo. Lute, porque a sua salvação, a sua prosperidade, a sua paz depende disso.